Testemunhas de Jeová, uma organização de falsos profetas. Versão brasileira Audio News. Mencione o nome Testemunhas de Jeová e terá várias respostas. Normalmente vem à mente a imagem de duas pessoas batendo à sua porta em horas inconvenientes, avisando que o fim do mundo está próximo. Ou talvez você se lembre de uma história que leu nos jornais ou viu na TV de Testemunhas de Jeová recusando transfusões de sangue. Quem são essas pessoas e de onde elas vêm? A Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados, no Brooklyn, Nova York, controla as atividades das Testemunhas de Jeová em todo o mundo. Eles publicaram recentemente uma análise de sua história chamada Testemunhas de Jeová, Arautos do Reino de Deus. No início eles dizem que, abre aspas, ninguém conhece a história moderna deles melhor do que eles mesmos, fecha aspas. Vão mais adiante e dizem que apresentarão uma história franca. Joanne Magnani, diretor da Witness Incorporation, é um reconhecido expert em Testemunhas de Jeová. Tem esse comentário. Deveríamos esperar, diante das afirmações feitas pela Sociedade Sentinela na introdução desse livro, que apresentarão a verdadeira história da organização. Na página 178, eles afirmam que é preciso honestidade em tudo que fazem. Se basearam em antigos escritos onde é dito que o próprio Jeová é o Deus da verdade. Eles prometeram uma honestidade neste livro, mas será que cumprem a promessa? Encobrindo a verdade. Testemunhas de Jeová são frequentemente descritas como um culto, mas de fato negam que sejam um culto em sua publicação oficial, a Sentinela. Em sua opinião, Sr. Magnani, eles são mesmo um culto? Sim, Testemunhas de Jeová se encaixam perfeitamente na definição de culto, apesar de negarem. Um culto sempre tem uma figura central forte que possui autoridade absoluta. Eles admitem no livro dos Arautos que o culto foi desenvolvido em torno de Charles Taze Russell, seu fundador. Charles Taze Russell nasceu na Pensilvânia em 1852. Desde os 11 anos, ele trabalhava na loja de roupas da família e se tornou um bem-sucedido homem de negócios. Aos 17 anos, recebeu a influência de antigos adventistas que marcavam datas para o fim. Logo depois, rompeu com eles e começou a publicar sua própria revista, conhecida como Sentinela. Cresceu rapidamente, mas seus problemas de verdade estavam em casa. Em 1906, depois de várias batalhas conjugais, Russell se divorciou de sua esposa Maria. Em vez de dividir seus bens pessoais com ela, ele transferiu todos para a Sociedade Sentinela de Bíblias e Tratados que ele controlava totalmente. Esse livro menciona a transferência em pé de página, mas não lemos aqui o óbvio. O pastor Russell traiu a sua esposa. O livro menciona repetidas vezes que o pastor Russell não foi apontado como adúltero, mas só porque sua esposa não o acusou de adultério. Em vez disso, ela o acusou de comportamento imoral com uma jovem que morava na casa deles. Tradução do Novo Mundo. A Bíblia produzida pelas Testemunhas de Jeová, chamada Tradução do Novo Mundo, causou muita controvérsia. O livro dos Arautos afirma que é uma tradução literal que apresenta fielmente o que está nas escrituras originais e que todo o comitê de tradução era de ungidos espíritos cristãos, mas não revelaram seus nomes. Meu último marido, Bill, estava no quartel-general da Sociedade Sentinela trabalhando na tradução do Novo Mundo. O ex-presidente Fred Franz foi o principal responsável por essa tradução. Não era doutor e muito menos erudito em grego. E só tinha cursado 2 anos da universidade. Não havia eruditos. Eu sei porque conhecia todos pessoalmente. A suposta tradução foi escrita para refletir a doutrina pessoal deles. E o livro dos Arautos não diz a verdade quando afirma que essa é uma tradução literal do grego original. O único grego original que conheço é Jorge Ganges, do Comitê Secreto de Tradução. E ele não era erudito, disso eu tenho certeza. Ele mesmo me contou que antes de juntar-se a nós era cozinheiro em Columbus, em Ohio.
O Dr. Bruce Metzger é reconhecido como um dos maiores tradutores da Bíblia do mundo. Dr. Metzger, a tradução do Novo Mundo é confiável para o estudo da Bíblia? O leitor leigo é totalmente enganado pela mostra de uma suposta erudição que essas pessoas introduziram nessa tradução. É uma falsa amostra de erudição. Deve ser chamada de não apenas uma versão em separado da Bíblia, mas em alguns aspectos uma perversão da Bíblia. Eles usam a palavra Jeová 237 vezes no texto do Novo Testamento e não aparece nenhuma vez em nenhum dos manuscritos gregos conhecidos. Eu não acho que essa seja uma erudição responsável. Mas ainda pior, em relação à pessoa de nosso Salvador Jesus Cristo, tentaram todas as vezes que podiam denegrir o status de Cristo de eterno Filho de Deus para um ser criado. Chegam mesmo a distorcer o primeiro verso do Evangelho de João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E está escrito Deus com D minúsculo. Isso é terrível. Dr. Metzger, o que acha da afirmação da Sociedade Sentinela de que a Bíblia de Johannes Grebers era uma tradução? Sim, essa tradução, eu anos atrás consegui uma cópia dela porque estava interessado em sua tradução do ponto dos manuscritos gregos que ele tinha usado. Johannes Greber, ou Grieber, era um ex-padre católico. E depois de se casar com uma mulher que se autodenominava médium, ele teve a ideia de que traduziria o Novo Testamento de um jeito mais acurado se tivesse a ajuda de uma médium espírita. Quando a verdadeira fonte de Greber foi exposta por aqueles que estavam fora da sociedade, pararam de se referir a ele como um erudito. O interessante é que há provas de que eles sabiam desse envolvimento por pelo menos 30 anos. A história desta controversa data vem da década de 1870. O livro dos Arautos afirma que Russell foi avisado de que Cristo voltaria como uma pessoa de espírito glorioso, invisível aos olhos humanos. No início de 1876, ele reconheceu o ano de 1914 como o fim da era cristã. Começaram a dizer aos leitores que para Russell, o fim da era cristã era outra forma de dizer fim do mundo. Em outras palavras, o que Russell realmente previu foi um duplo erro para o ano de 1914. Origens no ocultismo. Charles Russell se baseou na piramidologia para apontar suas datas. Ele acreditava que a grande pirâmide de Gizé era a testemunha de pedra de Deus, confirmando a época bíblica. Quando Russell morreu em 1916, foi enterrado perto de uma pirâmide que serve como uma testemunha contínua de seus ensinamentos pagãos. As testemunhas de Jeová dizem que Jesus Cristo está presente e governando invisivelmente do paraíso desde 1914. Qual é o significado dessa data em suas profecias sobre o fim do mundo? A história mostra que a cronologia de 1914 é falsa. Claras origens no ocultismo. Portanto, todas as outras datas baseadas nela também são falsas. O fundador da Sociedade Sentinela, Charles Russell, é um falso profeta. E, portanto, seus sucessores também são falsos profetas. Há alguma outra prova de envolvimento ocultista, além do estabelecimento de datas erradas devido à piramidologia? Depois da morte de Charles Russell, Joseph Rutherford assumiu o controle da sociedade. Eu estou escrevendo um livro sobre as testemunhas de Jeová e o ocultismo. As testemunhas de Jeová de hoje podem se surpreender ao saber que seu último presidente manteve contato com espíritos. Na verdade, ele afirmou que recebeu instruções do falecido pastor Russell. Chegou mesmo a falar que a organização não estava sob a direção do Espírito Santo, mas sob a direção de espíritos invisíveis. Nenhum desses fatos são trazidos à tona no livro dos Arautos. Isso é franco ou honesto? Esta organização tem mesmo um guia divino, como falam? Ou é baseada no ocultismo? A prova é clara. Ela é.